Fala aí, galera do Periscope, tudo bem? Beleza? Como é que tá o domingo de vocês aí? Fala, Juan Souza Neto, consegui estar ao vivo. Isso aí, galera. Michele Barreto, boa noite. Gustavo Niterói, galera de Niterói, tô aí na área também. Niterói, calor infernal aqui, né? Gimarques. Galera tá entrando aí, continuar a nossa preparação para a prova do MP, né? São José do Rio Preto, já estive aí. São José do Rio Preto. Estive aí bem próximo também, Novo Horizonte. Fica aí, acho que uns 90 quilômetros, né, por aí, né? Novo Horizonte, São José do Rio Preto. Daniel Picanço de Niterói, tá aqui pertinho também, tô na área também, Niterói. João Pessoa, Odizan, João Pessoa, galera, Marina, ou Mariana, acho que foi Mariana. E aí, meus amigos, vamos lá, Varginha de Minas Gerais. Olha só, quero complementar com vocês o ponto 5, Aracaju, Fortaleza, aqui de Caxias. Vamos lá, queria complementar com vocês aqui um ponto importante para a prova do MP de empresarial e para qualquer concurso também, né? A gente tem que ficar atentos aí com relação ao pedido de restituição na alienação fiduciária, que é muito, isso acontece muito nas promotorias empresariais. Os promotores que trabalham com empresarial, eles têm que atuar nessa parte de pedido de restituição. E uma questão que sempre chega é pedido de restituição envolvendo bem que foi objeto de alienação fiduciária. Lembre-se que a gente está numa falência. O falido aqui, ele é o devedor alienante, é ele que está na posse do bem, ok? Então, na alienação fiduciária, contrato de alienação fiduciária, o falido é o devedor alienante, é ele que está na posse do bem, que é objeto de um contrato de alienação fiduciária. E aí vocês têm que saber que logo que for decretada a falência nessas circunstâncias, o credor fiduciário vai fazer o pedido de restituição. Ele vai fazer o pedido de restituição, não tem a menor dúvida de que isso vai ser a primeira coisa que o advogado do credor fiduciário fará, pedido de restituição. Eu quero que vocês se lembrem que duas situações são importantes antes de você verificar se é caso ou não de pedido de restituição. A primeira coisa que vocês devem analisar é o seguinte: trata-se de um contrato bilateral. Contrato de alienação fiduciária é um contrato bilateral. E o artigo 117 da Lei de Falências estabelece que quando houver um contrato bilateral, o administrador judicial, sempre no interesse da massa falida, sempre no interesse da maximização dos ativos do falido, ele poderá decidir se ele quer ou não dar continuidade a esse contrato. Então, o devedor, ele faliu, o credor fiduciário vai fazer o pedido de restituição, só que antes disso, você tem que analisar e saber se o administrador judicial tem interesse em continuar com o bem na massa falida. Então, é importante que vocês considerem a possibilidade de você ter o bem alienado fiduciariamente mantido na posse da massa falida, mesmo após a falência. Daí o credor fiduciário não teria o pedido de restituição disponível. Por quê? Porque o administrador judicial, usando a faculdade do artigo 117, diz que ele vai continuar pagando o contrato, as prestações, e vai ficar com o bem na posse da massa falida. Então, vejam que o administrador judicial ele pode usar a faculdade do artigo 117 da Lei de Falências para continuar com o bem na massa falida. O administrador judicial tem essa possibilidade. O STJ já afirmou diversas vezes que, havendo um contrato bilateral, o administrador judicial tem sim um interesse em manter esse contrato em vigor, ok? Pagando as prestações, claro que são devidas, mas mantendo em vigor esse contrato para que ele possa ter a possibilidade de cumprir o contrato e depois resolvê-lo a seu favor, otimizando os ativos da massa falida. Então, havendo um contrato de alienação fiduciária, pode o administrador judicial evitar o pedido de restituição, afirmando que vai continuar, então, com o bem na sua posse.
O STJ já disse que é prematuro o pedido de restituição formulado antes da manifestação do administrador judicial se ele vai ou não ficar com o bem. Então, é prematuro um pedido de restituição formulado pelo credor fiduciário antes que o administrador judicial, na forma do 117 da Lei de Falências, diga se quer ou não manter o contrato em vigor. Se o administrador judicial, então, não quiser manter o contrato em vigor, a questão que surge agora é a seguinte: vai devolver o bem? Calma, porque pode ser um caso de aplicação daquela chamada teoria do adimplemento substancial. Vocês conhecem essa teoria do adimplemento substancial? Vocês devem lembrar, então, que de acordo com a teoria do adimplemento substancial, pode ser mantido o contrato, mantido o bem objeto do contrato na posse do devedor. Olha o Vitor aí, fala Vitor Táxi, um abraço para ti aí. Então, pode ser mantido o bem na posse do devedor, aplicando essa teoria do adimplemento substancial, porque o credor não teria a possibilidade, de pedir a devolução do bem. O bem fica na posse do devedor, ele tem direito ao crédito, claro, mas aí como está falido, ele teria que habilitar o seu crédito. Então, duas situações são importantes, vocês devem observar. Ou o administrador judicial vai desejar manter o contrato em vigor, ou então é um caso de aplicação da teoria do adimplemento substancial. Nessas duas circunstâncias, você não tem a devolução do bem para o credor fiduciário. Perfeito? Agora, vamos supor que não seja caso de adimplemento substancial. Vamos imaginar ainda que o administrador judicial, indagado, notificado se iria ou não cumprir o contrato, disse que não quer cumprir esse contrato. Então, a princípio, seria um caso de devolução do bem imediatamente para o credor fiduciário. Mas calma, fique tranquilo. Observe o que eu vou falar para vocês agora. Olha, se não for caso de manutenção do bem na massa falida, porque o administrador judicial não quer, ou então não é caso de adimplemento substancial, você tem que observar ainda, saber se o credor fiduciário ele demonstrou que houve apreensão do bem. Vocês se lembram que eu falei na aula anterior sobre o pedido de restituição, que um pressuposto básico para o pedido de restituição ser aceito é que haja a prova da arrecadação. Então tem que ter a prova da arrecadação do bem. Bom, tudo bem que em relação a um contrato de alienação fiduciária seria um pouco mais tranquilo provar, porque você tem a posse do bem com o devedor alienante que faliu. Mas mesmo assim é necessário verificar se ele foi arrecadado, gente. Então você tem que verificar se houve ou não arrecadação. Então você não pode fazer um pedido de restituição sem a prova da arrecadação do bem. Tem esse detalhe também. Então, se não tiver arrecadado o bem, o que faz? O pedido de restituição não será convertido em dinheiro. Observe que a jurisprudência do STJ diz o seguinte: se não houver arrecadação do bem, o bem não foi arrecadado, nós vamos fazer a habilitação do crédito do credor fiduciário como credor quirografário. Observem, credor quirografário. O credor fiduciário, portanto, não provou a arrecadação do bem. Se o bem não tivesse sido arrecadado, ele não faz jus ao pedido de restituição, mas ele é credor. Mas credor de que natureza? Garantia real? Não. Ele é um credor quirografário. Já dizia há muitos anos atrás Cândido Dinamarco, a garantia na alienação fiduciária, a garantia do credor se esgota no bem, o objeto da alienação fiduciária. Se não há, portanto, esse bem, se ele se perdeu, não foi arrecadado, então ele passa a condição de credor quirografário. Então vamos lá? Se o bem não tiver sido arrecadado, não cabe pedido de restituição. Ele vai se habilitar como credor quirografário, porque a garantia do credor com garantia real na alienação fiduciária se esgota no bem. Se esse bem não existe mais, ele passa a condição de quirografário. Então não tem pedido de restituição, ele se habilita, mas como credor quirografário, jurisprudência do STJ. Perfeito? Agora tomem cuidado com o seguinte. Vamos supor agora um pouco mais, vamos um pouco além agora. Vamos imaginar
que não seja hipótese de aplicação do 117, porque o credor, o administrador judicial não quer continuar com o contrato. Vamos supor ainda que não é caso de adimplemento substancial. Só que agora nós vamos imaginar que o bem tenha sido arrecadado, tem lá a prova da arrecadação. Então o que a gente faz? Havendo a prova da arrecadação do bem, então você tem que saber ainda o seguinte: o bem foi arrecadado. Beleza, tem prova da arrecadação, tudo certinho, tem prova da arrecadação. Mas você ainda tem que verificar o seguinte: no momento em que você pretende devolver o bem, ele existe? Como assim ele existe? Ele pode ter sumido, o bem pode ter se perdido. Então, houve a prova da arrecadação, porém, o bem sumiu. Aí, nesse caso, o credor fiduciário tem direito à restituição em dinheiro com base no 86, inciso 1º. Vamos lá? O bem agora foi arrecadado. Só que quando a gente vai entregar o bem para o credor fiduciário, o bem sumiu. Nessas circunstâncias, aí sim, porque o bem foi arrecadado e sumiu, aí o credor fiduciário faz jus ao pedido de restituição convolado em dinheiro com base no 86, inciso 1º. Perfeito? Vamos mais uma hipótese agora. Vamos lá. O bem foi arrecadado e foi encontrado. Então, bem arrecadado e encontrado. Outra situação agora. Vamos lá. O bem foi arrecadado e foi encontrado. O que a gente faz? Devolve o bem, portanto, para o credor fiduciário, que vai agir na forma do decreto 911/69. Na alienação fiduciária, o que ele faz? Ele vai fazer a venda do bem. Aquela história toda que existe na alienação fiduciária. Pode vender o bem, independentemente de prévia avaliação, independentemente de notificação do credor, vai fazer a venda do bem. O próprio credor fiduciário vende o bem. Esse valor que ele encontrou foi suficiente para o seu crédito? Sim. Então, tudo certo. Ele não é mais credor, o bem foi suficiente para pagá-lo. Mas não é isso que geralmente acontece. O que acontece? Quando a gente arrecada o bem e devolve o bem para o credor fiduciário, ele faz a venda, o credor fiduciário faz a venda, num leilão extrajudicial inclusive, e geralmente o valor arrecadado por ele nesse leilão não é suficiente para pagar o crédito. E aí o que a gente faz com esse saldo que ele tem ainda a favor? Ele continua sendo credor. Nós vamos habilitar esse saldo como credor quirografário. Valeu? Então, muita atenção com esse cenário. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Vou repetir tudo. Vou resumir para vocês, tá? Então, presta atenção. Eu comecei a alienação, inclusive para quem chegou agora, presta atenção, olha só. Eu comecei dizendo o seguinte: tomem cuidado com a alienação fiduciária e pedido de restituição na falência. Por quê? Quando há falência do devedor alienante, o credor fiduciário vem logo com um pedido de restituição, ele quer a devolução do bem. Só que eu disse que vocês precisam tomar cuidado com duas situações. A primeira delas, o administrador judicial ele pode entender que é necessário cumprir o contrato, que é melhor para a massa falida, e o judiciário tem mantido esse bem na posse da falida, claro, pagando as prestações. Vamos imaginar agora que o administrador judicial não queira cumprir o contrato. Você ainda tem que verificar se não é um caso de adimplemento substancial, porque se for adimplemento substancial, o bem fica na posse do devedor e o crédito vai se tornar um credor quirografário. Ele não tem direito à devolução do bem. Agora, se não forem essas duas circunstâncias, você tem que ver o seguinte: foi feito um pedido de restituição. O bem foi arrecadado? Não foi arrecadado? Não tem prova da arrecadação? Então, o credor fiduciário ele vai ter que habilitar o crédito dele como quirografário, porque a garantia dele se esgota no próprio bem, que já não existe mais, ele é credor quirografário. Por outro lado, se o bem tivesse sido arrecadado, você tem que verificar se você consegue devolver o bem. Porque se o bem não tiver sido encontrado mais, sumiu, você vai dizer que terá que entregar em dinheiro o pedido de restituição com base no 86, inciso 1º. Então, vai ser convolado em dinheiro 86, inciso 1º. Agora, se o bem foi arrecadado e foi devolvido ao credor fiduciário, ele não pode ficar com o bem, ele tem que vender. Fazendo essa venda
o saldo é suficiente para pagá-lo? Se a resposta for negativa, ele vai habilitar o saldo remanescente, que ele permanece como credor, na qualidade de credor quirografário, vai lá para o quadro geral de credores. Perfeito? Galera, essa questão da alienação fiduciária, a gente resume assim, vejam, se você conseguiu se organizar aí, você resolveu sua vida em relação à alienação fiduciária e a questão do pedido de restituição. É isso, tá? Então é isso. Bom, eu tinha planejado aqui falar com vocês a respeito de plano de recuperação. Mas eu não vou falar com vocês hoje sobre plano de recuperação, não. Eu vou falar com vocês na próxima aula, tá? Então, na próxima aula, eu volto com vocês, portanto, para falar sobre a questão do plano de recuperação, para a gente terminar o ponto 5, porque o ponto 6 é casca grossa e a gente vai ter que investir um tempo aí no ponto 6. Então, amanhã eu volto com vocês com o ponto 5 para fechar plano de recuperação. Tem algumas circunstâncias ali que o Márcio Guimarães gosta, a gente tem que trabalhar, então, com vocês. Então, na próxima aula, então, a gente faz isso. Eu não podia deixar de matar com vocês esse ponto de pedido de restituição. Vai que cai na sua prova. Você tem todas as circunstâncias de pedido de restituição e alienação fiduciária fechada aí no seu caderno agora. Se você não conseguiu pegar, não tem problema. Veja de novo esse vídeo, faça um esquema no seu caderno, beleza? E complemente seu estudo sobre pedido de restituição. Galera, muito obrigado pela presença de vocês e até uma próxima. Valeu! Não é conversão em depósito, no caso ali ele vai receber em dinheiro, Vitor. Se tivesse sido encontrado bem, arrecadado e depois não tivesse sido devolvido porque sumiu. Aí ele recebe em dinheiro, 86 primeiro. Valeu, galera. Elaine, valeu, Elaine. Tava sentindo você aí, sua falta, hein, Elaine? Vi que você não apareceu aí nos últimos dias. Então não me abandonem não, hein, galera. Quero ver se vocês vão ficar aí comigo aí. Valeu, galera. Ó, força. Tá chegando, gente. Tá chegando, hein? A prova tá chegando. Vai valer todo o esforço que vocês estão fazendo. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Muitos coraçõezinhos. Será que a gente chega hoje aos 4 milhões? Aí, cadê a galera aí com os coraçõezinhos aí? Ninguém quer ganhar livro mais não, né? Já tem dona livro, né? Já posso entregar o livro, então, já autografado, então, pra vencedora, né? Que tá com 40, acho que 44 mil, 40 mil corações, né? Então, beleza. Valeu, galera. Abraço pra vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau. Peraí, professor, como faço? As aulas que perdeu não tem como, só